E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício que eu deixei em aberto no último vídeo. O nosso exercício ele é dividido em duas partes. A primeira parte é descrever a curva traçada, né, pela parametrização dada, x igual a t cosseno t, y igual a t seno t, onde o t varia de 0 a 4π, tá? E depois a gente montar e simplificar, mas não precisa não integrar, uma expressão para calcular o comprimento da curva dada pela integral de 0 a 4π de ds sobre dt, né, vezes dt, né, que é a expressão dada para calcular o comprimento da curva resultante da parametrização. Ok? Então, vamos começar pela parte A, tá? A gente sabe, tá, que as equações x igual a cosseno t e y igual a seno t, ela descreve um círculo de raio A, quando A é uma constante. No problema, a gente tem um problema de múltipla variável, né? O nosso A não é necessariamente constante. A gente está descrevendo uma situação onde o A também é uma função de t. Então, a gente pode reescrever x igual a de t, cosseno de t, tá? Y igual é o mesmo A, né? Porque é t também, A de t, seno de t, ok? Onde o A de t é t, tá? A curva, ela ainda move no sentido anti-horário, né? Ao redor da origem, né? E t, conforme t vai aumentando. Entretanto, a distância da origem também aumenta quando t aumenta. Perceba que A fica cada vez maior conforme t vai ficando maior. Então, a distância vai aumentando. A gente não tem um círculo aqui. A gente ainda tem uma figura que rotaciona no sentido anti-horário, mas com uma distância aumentando ao longo do tempo. A gente pode calcular as coordenadas de muitos pontos da curva para conseguir uma melhor ideia do comportamento, tá? Por exemplo, se a gente fizer uma tabela, a gente pode fazer uma tabela de t e da coordenada, né? Em função da coordenada x, y. Para um t igual a zero, a gente vai ter a coordenada x, y como sendo 0, 0. Então, no tempo zero, eu vou estar na origem, né? Para um tempo π sobre 4, assim, porque eu vou precisar de mais espaço para a direita do que para a esquerda. Para um tempo π sobre 4, vou fazer para π sobre 4, π sobre 2, π, não vai caber, π sobre 4, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Só que eu vou fazer o 3π sobre 2 aqui do lado. Tá? Também não vai caber. Então eu vou tentar economizar espaço. Tá? Então a tabela vai ser tempo, coordenada. Então, 0, tá? 0, π sobre 4, π sobre 2, π e 3π sobre 3π sobre 2. Então, no ponto 0, a coordenada disso é 0, 0, né? No ponto π sobre 4, a coordenada é π raiz de 2 sobre 8, π raiz de 2 sobre 8. No ponto π sobre 2, a coordenada é 0, π sobre 2.
No ponto π, a coordenada é π 0. Quando eu falo ponto, é no t, tá? E no t igual a 3π sobre 2 vai ser 0 e menos 3π sobre 2. Essa vai ser a nossa tabela. A gente vê que a curva, né, ela começa no ponto 0, 0 e procede no sentido anti-horário, né, movendo cada vez mais longe da origem. Tá? A gente percebe que ela se afasta da origem duas vezes conforme o t. Quer dizer, ela se afasta duas vezes conforme o t aumenta de 0 até 2, 4π. Então, traçando a nossa figura, a gente encontra uma espiral arquimediana. Tá? A figura resultante disso aqui vai ser... Isso vai ser difícil de desenhar, mas a figura vai ser... Primeiro, deixa eu fazer isso devagar, porque eu já sei que vai ser difícil. A figura vai ser... Temos o eixo cartesiano, e conforme começa na origem, e ele vai se distanciando da origem. Gente, vai sair bem... A gente vai ter que usar bastante a suspensão de descrença para... E vai ser uma coisa mais ou menos assim, a figura, tá? E aí a ideia depois é calcular, né? Montar, na verdade, a integral, aquela integral horrível lá. Então, vamos reescrever a integral. Na letra B, a integral era de 0 a 4π de ds dt, tá? Era essa. Então, o que a gente sabe? A gente já sabe que a expressão para o ds, né? A expressão para ds é dada pelo... Eu nunca entendo como é que eles... A expressão para ds é dada por raiz de dx quadrado, tá? Mais dy quadrado, tá? Então, a expressão para ds dt, portanto, né, é a raiz de dx dt quadrado mais dy dt quadrado, ok? Então a ideia é calcular as derivadas de x e y, né, em função de t. Então vamos lá. Primeira coisa, para calcular essas integrais, agora a gente para calcular essa integral, vou apagar a integral porque eu vou precisar de espaço. Então, primeiramente, precisamos calcular dx dt e calcular dy dt. Então, dx dt, lembrando que as equações eram x igual a t cosseno t, y t seno t. Então, a derivada de ambos, a gente pode usar a regra do produto para calcular. O que a gente vai ter? Menos t seno de t mais cosseno de t. Desse aqui vai dar t cosseno de t mais seno de t. Ok? Agora vamos por partes, né? Vamos lá. Sabemos as derivadas, elevamos as derivadas ao quadrado. Então dx dt quadrado vai ser isso aqui ao quadrado,
que é t quadrado seno ao quadrado de t mais menos, né? Menos 2t seno t cosseno t mais cosseno quadrado de t. Cosseno, não consigo. Porque também eu estou escrevendo torto, né? Vamos escrever na linha. Então, vamos lá. Menos 2t seno t cosseno t mais cosseno ao quadrado de t. Esse aqui dy dt quadrado. Quanto que dá isso? Primeiro ao quadrado mais 2 vezes t cosseno t seno t mais seno ao quadrado de t. Beleza. Calculamos os dois ao quadrado. Se a gente somar, né? Se a gente for somar os dois, o que a gente vai ter? Dx quadrado. Opa! Acabei de falar que não pode. Dx dt quadrado mais dy dt quadrado. Quanto que dá isso? Isso vai dar t quadrado vezes seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, tá? Esses dois termos. Próximos termos. Menos 2t seno t cosseno t mais 2t seno t cosseno t. E por último, mais seno ao quadrado de t. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Ok? Então, a gente vai ter 0 aqui, né? Isso aqui é 0. Aqui é 1. E aqui é 1 também. Então, esse negócio aqui vai ser igual a t quadrado mais 1, tá? É isso que é no final. Então, a gente tem, né? O que a gente tem? A gente tem, vamos voltar para o problema original, que era calcular a integral. Vou manter isso aqui, tá? Dx quadrado, dx dt quadrado mais dy dt quadrado t quadrado mais 1, tá? E então a gente tem o tamanho do arco, é o que? A integral de 0 a 4π de ds dt dt. Isso aí foi dado, né? Essa fórmula foi dada. Portanto, a nossa integral a gente pode simplificar fazendo ela de 0 a 4π, né? De ds dt. Ds dt é o quê? A raiz disso aqui, né? Raiz de t quadrado mais 1 dt. É bem mais amigável, né? Bem mais... bem menos assustador a gente tratar isso. Se a gente quisesse, a gente poderia completar o cálculo usando substituição inversa, né? T igual a tangente de θ. Então, se a gente fizesse T igual a tangente de θ, o próximo passo seria integrar em secante ao cubo de θ. Então, a gente poderia verificar o trabalho comparando o resultado final com a circunferência de um círculo apropriado, né? Com o valor do comprimento da circunferência de um círculo referente, né?
Bom, mas trabalho terminado. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.